Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Bruno Creado. Se você ainda não me viu por aqui, muito prazer, eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada, professora de Direito e Processo do Trabalho e estou aqui para darmos continuidade nos estudos para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Se vocês observarem aqui no canal do Professor Bruno Creado, nós já temos algumas iniciativas para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Então, nós já temos algumas aulas a respeito da segunda fase, em especial no que diz respeito às principais peças que são cobradas. Então, se vocês verificarem aqui, nós já temos aulas de linha do tempo processual, aula de reclamação, de contestação, e hoje, em continuidade a esses estudos, nós vamos ver mais uma peça processual, mais uma peça que já caiu na prova da OAB e tem grandes chances de aparecer na sua segunda fase. Então, estejamos preparados para qualquer peça que vier na sua segunda fase em Direito do Trabalho. Então, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade a esses estudos e antes da gente iniciar, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para que a gente possa manter esse contato. Se você ficar com qualquer dúvida em relação à nossa aula de hoje, como também em relação a outros assuntos que surgiram no decorrer dos seus estudos para a segunda fase em Direito do Trabalho, não deixe de me procurar, que eu faço questão de esclarecer pessoalmente todas as suas dúvidas. O importante é não ir para a prova da segunda fase com dúvidas. Tá legal, pessoal? Então, vamos dar continuidade aí nos estudos das peças processuais, vendo hoje a ação de consignação e pagamento. Vocês podem estar pensando, nossa, mas por que ação de consignação e pagamento? Será que realmente essa é uma peça que tem chance de cair na minha segunda fase? Sim, pessoal, eu preciso alertar a vocês que sim. Nós já tivemos um exame anterior da OAB que cobrou esse tipo de peça e acabou por pegar alguns candidatos de surpresa. Vocês vão ver hoje que essa é uma ação tranquila, pessoal. Eu quero que vocês encerrem essa aula sem medo de cair, de eventualmente se depararem com uma ação de consignação e pagamento na sua segunda fase em Direito do Trabalho. Então, antes da gente partir para a estrutura da peça, porque hoje é isso que nós vamos ver um pouquinho do que se trata essa ação, quais são as suas peculiaridades, quando essa ação pode ser manejada na Justiça do Trabalho e vamos aproveitar já para ver qual é a estrutura dessa peça, o que eu devo me atentar se essa peça for cobrada na minha prova da OAB. Vocês vão ver, e eu já adianto a vocês, que sabendo a estrutura dessa peça, sabendo dos pontos que eu preciso me atentar, vocês vão tranquilamente conseguir discorrer dessa peça. Se cair na sua prova, vocês vão conseguir identificar com facilidade essa peça e eu tenho certeza que a aprovação vai estar garantida. Então, vamos lá para os nossos estudos acerca da ação de consignação e pagamento. Primeiro, pessoal, o que vem a ser essa ação de consignação? Ela pode ser utilizada na Justiça do Trabalho? Quais são as suas hipóteses de aplicação? Primeiro, pessoal, essa ação de consignação e pagamento, ela é uma ação proposta por um devedor. Então, eu tenho um devedor que objetiva depositar em juízo uma quantia ou uma coisa devida para um credor, visando ver extinta aquela obrigação. Então, nós temos aqui uma pessoa que tem uma obrigação perante outra pessoa e aí, para ela se ver livre dessa obrigação, ela vai utilizar da via da ação de consignação e pagamento. A sua previsão legal, pessoal, e aí eu já começo alertando a vocês, ela não está lá na CLT, ela está lá no artigo 539 a 549 do CPC. Então, isso é um ponto importante para a gente poder já iniciar os nossos estudos. Não se esqueçam disso. A aplicação que é autorizada pela CLT traz lá no artigo 539 a 549 do CPC. Não se esqueçam disso. E aí, pessoal, nessa ação, lembrem-se sempre, o meu polo ativo da ação vai ser um devedor, que mais para frente nós vamos saber qual a sua nomenclatura correta. Mas lembrem-se inicialmente que eu tenho a descrição de uma obrigação e um devedor que pretende se ver livre dessa obrigação. E aí, dessa forma, nós vamos ver que existem casos que ele não consegue livremente, sozinho, satisfazer aquela obrigação, seja por algum impedimento em relação à figura do credor, seja porque não se sabe quem é o credor, e aí ele vai poder utilizar da ação de consignação e pagamento como forma de quitação da sua obrigação. E
E aí, pessoal, avançando também, vocês podem perguntar, nossa, mas Maju, me traz uma aplicação prática da ação de consignação e pagamento no processo do trabalho, porque nós sabemos que essa ação também é utilizada lá na esfera civil, mas numa segunda fase de direito do trabalho. Como o examinador vai conseguir trazer essa modalidade de ação para a seara trabalhista? Vamos lá para algumas situações, inclusive situações que já caíram na prova da OAB. Primeiro, pessoal, eu vou poder utilizar de uma ação de consignação e pagamento quando o meu empregado ele se recusar a receber verbas rescisórias ou a receber os seus pertences que eventualmente foram deixados na empresa. Maju, me explica isso. Vamos lá, pessoal. Pensemos numa situação hipotética em que o empregado ele foi dispensado sem justa causa. Então, ele estava trabalhando e a empresa comunicou a dispensa a esse empregado. E aí ela falou o seguinte, pessoalmente a esse empregado, ela comunicou que ele deveria ir na terça-feira, às 10 horas da manhã, receber essas verbas rescisórias e todos os pertences que eventualmente ele tenha deixado na empresa. Então, suponhamos que ele tenha deixado fotos no seu armário, alguma vestimenta que ele tenha deixado no armário, então o empregador fala o seguinte, olha, empregado, eu tô te dispensando sem justa causa e você tem que vir aqui terça-feira às 10 horas para eu poder pagar a minha obrigação contratual com você. Em razão da extinção contratual, eu tenho obrigações para quitar com você. Então, compareça na empresa para você receber essas verbas. E aí, pessoal, suponhamos que o empregado fala, olha, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista em face desse empregador, então eu nem vou comparecer na empresa para receber as verbas rescisórias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele me pagar tudo lá na reclamação trabalhista, então eu nem quero pisar novamente na empresa. E aí o empregado deixa de ir lá na empresa para receber essas verbas rescisórias. E aí o empregador se vê diante de uma incógnita, porque ele fala, olha, e agora? Como que eu vou me livrar disso? Eu sei que eu tenho uma obrigação, eu sei que eu tenho um prazo legal para respeitar, e sei que se eu não respeitar esse prazo, eu posso incorrer na multa lá do artigo 477 da CLT. E aí o que ele vai fazer? Ele vai poder utilizar da ação de consignação e pagamento, de modo que ele vai depositar em juízo essa obrigação, qual seja, o pagamento das verbas rescisórias e o depósito dos objetos, dos pertences deixados na empresa pelo empregado, ele vai consignar isso em juízo, depositar isso em juízo, para que ele possa extinguir essa obrigação que ele tem com o empregado. Vamos para outro exemplo. Suponhamos que, eventualmente, acontece o falecimento do empregado. E aí sabemos que, por obviedade, esse contrato de trabalho vai ser extinto em razão do falecimento. E o empregador, ele tem valores para quitar com esse empregado. Ele tem valores decorrentes daquela prestação de serviço, daquela extinção contratual. E aí suponhamos que o empregador se depare com uma dúvida acerca de quem é o titular do recebimento desses valores. Ele perceba, olha, eu não sei se eu devo pagar para os pais do empregado, eu percebi que ele morava com uma pessoa, será que teve o reconhecimento da união estável, será que eles eram casados? Então suponhamos que é uma situação que ele não sabe quem deve receber essas respectivas verbas. E aí o que ele faz? O empregador também pode se valer de uma ação de consignação e pagamento. Avançando, pessoal, a gente tem que lembrar que essa ação de consignação e pagamento, ela não pode ser manejada apenas pelo empregador. Então, não é aplicável só para o empregador que quer se ver livre de uma obrigação. Nós podemos cogitar aí situações que o próprio empregado possa se valer de uma ação de consignação e pagamento. Vamos trazer um exemplo. Suponhamos que o empregado ele requereu a sua dispensa na empresa, então ele fez um pedido de demissão, e aí, após esse pedido de demissão, a nomenclatura correta é pedido de demissão, só me corrigindo, ele fez um pedido de demissão, e aí ele pega e fala, olha, em razão do meu pedido de demissão, eu quero devolver as minhas ferramentas de trabalho. Eu sei que eu tenho ferramentas que são de um valor alto, tem uma ferramenta de trabalho de elevada monta e eu não quero ficar com isso. Isso não é meu, isso não me pertence. Isso pertence para a empresa que eu trabalho. E aí ele tenta entrar em contato com o empregador, ele fala, olha empregador, eu tô com as suas ferramentas, eu quero devolvê-las para você. O empregador fala, não vou receber, não vou atender as ligações dele, eu não quero mais ter contato com ele porque ele não pediu para sair da minha empresa, então agora ele não fala mais comigo. E aí o empregado dessa vez vai se ver diante de uma situação
é também duvidosa, porque ele vai pensar, o que eu posso fazer diante disso? Eu sei que essas ferramentas não são minhas. Como eu vou poder me ver livre dessa obrigação de entregar ao empregador aquilo que lhe pertence? Ele vai também poder ajuizar uma ação de consignação em pagamento, de modo que ele vai pedir o depósito dessas coisas em juízo, dessas ferramentas em juízo, para que o empregador possa recebê-las e então declarar extinta essa obrigação. Então, pessoal, percebam que essa é uma ação que, muito embora esteja regulamentada lá no Código de Processo Civil, ela é perfeitamente, plenamente aplicável na Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, partindo já para a nossa parte prática da nossa aula, né, para a parte que a gente avança para a nossa peça prático-profissional, vamos falar da identificação dessa peça. Quando que eu vou perceber na minha prova da OAB, na minha segunda fase, quando eu estiver fazendo a leitura do meu enunciado, como eu vou perceber que se trata de uma ação de consignação em pagamento? Vamos lá. Se vocês lembrarem das nossas últimas aulas aqui do canal acerca da segunda fase, vocês vão ver que a gente traçou algumas estratégias para reconhecer qual vai ser a peça prático-profissional a ser aplicada. Lembrem que a gente conversou que o processo do trabalho ele é composto por uma sequência de atos previsíveis. Nós vimos que nós temos na Justiça do Trabalho um procedimento linear, de modo que nós sabemos quais são os atos processuais a serem praticados. Eu sei que eu tenho uma notificação, eu sei que eu tenho apresentação de defesa, designação de uma audiência. Então, partindo desse pressuposto, nós chegamos à conclusão que para eu identificar uma peça, qual vai ser a peça prático-profissional exigida na minha prova da OAB, eu preciso olhar para o último momento processual. Então, eu vou me deparar com o meu enunciado e eu vou olhar para esse enunciado e vou me perguntar, pera, o que aconteceu por último? O que eu preciso fazer agora? Então, vamos seguir essa mesma linha de raciocínio quando se tratar de uma ação de consignação em pagamento. Aqui, vocês podem perceber na tela que eu falei para vocês o seguinte, quando vocês se depararem com uma ação de consignação em pagamento, vai ser descrita uma narrativa em que o devedor pretende se ver livre de determinada obrigação, seja ela de pagar ou de depositar algo. Percebam aqui, pessoal, que eu não tenho nenhum momento processual anterior. Eu é quem vou iniciar aquele processo. Eu é que vou dar início a um processo. Então aqui eu não tenho uma notificação, eu não tenho uma designação de audiência, não, pessoal. Aqui o meu último momento processual vai ser uma narrativa fática, em que o enunciado, o examinador vai trazer para você uma situação em que uma pessoa ela tem uma obrigação perante um credor e ela quer se ver livre dessa obrigação. E aí vai ser descrita alguma situação que impede a satisfação natural dessa obrigação, qual seja, por exemplo, o pagamento da verba diretamente para o empregado. E aí você vai ter que ver que diante dessa situação em que aquele devedor não consegue se ver livre da sua obrigação, você vai reconhecer que ele precisa ajuizar uma ação de consignação em pagamento. E aí a gente vai ter aquela frasezinha de praxe que é para vir antes do início da sua peça, qual seja, diante disso, na condição de advogado da ré, redige ou da condição de advogado da parte autora ou da parte que está no enunciado, redige a peça prático-profissional para a defesa dos interesses da sua cliente em juízo. Ou seja, você vai ter um enunciado, uma narrativa fática e no final o examinador vai querer que você, na qualidade de advogado, defenda os interesses do seu cliente. Então, lembre-se, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber, ação de consignação em pagamento, o último momento é uma obrigação sendo descrita e o devedor querendo se ver livre daquela obrigação, querendo que aquela obrigação seja declarada extinta. E aí, pessoal, vamos avançar. Nós vimos também, nas nossas últimas aulas, que nós temos algumas peças processuais em que nós já temos uma estrutura base. Então, nós temos lá a estrutura da nossa reclamação, a estrutura da nossa contestação, temos a estrutura dos recursos e nós conversamos também a respeito de uma quarta estrutura. É uma estrutura que a gente vai poder se valer quando eu não estiver diante dessas peças processuais de praxe. Então, quando eu não estiver diante de uma reclamação, diante de uma contestação, diante de um recurso, eu posso me valer dessa quarta estrutura, que vai fazer com que eu consiga discorrer sobre a minha peça prático-profissional, mesmo que eu não saiba todos os passos a serem seguidos.
Se vocês seguirem essa estrutura, eu tenho certeza que vocês vão conseguindo naturalmente escrever a sua peça processual. Pessoal, a nossa quarta estrutura, ela traz dos fatos, dos requisitos específicos, mérito, liminar e requerimentos finais. E aí, eu já trago uma excelente notícia para vocês. Na ação de consignação em pagamento, nós não temos requisitos específicos e, via de regra, também não temos pedido liminar. Então, qual vai ser a minha estrutura da minha ação de consignação em pagamento? Eu vou ter dos fatos, mérito e requerimentos finais. Percebam, pessoal, eu vou convencer vocês de que essa não vai ser uma peça difícil para que vocês façam no dia da prova. Principalmente aqui pela nossa estrutura. Eu só preciso descrever os fatos, trazer aqui no meu mérito e depois eu já posso partir para os meus requerimentos finais. E aí, vamos avançar e no decorrer dos nossos estudos, da nossa elaboração da peça, a gente vai conversando e vai dando algumas dicas. Pessoal, antes da gente partir para a elaboração da nossa peça, do nosso modelo de peça, eu gostaria de dar um recado a vocês. Não se preocupem aqui hoje em escrever ou copiar esse modelinho que eu estou trazendo. Simples. Depois me manda uma mensagem que eu te encaminho esse PDF, que eu te encaminho a estrutura da ação de consignação em pagamento. É importante que nesse momento vocês prestem bastante atenção para que quando vocês estiverem praticando, elaborando uma peça processual, e se eu já posso te dar um conselho, pega aquele exame que caiu a ação de consignação em pagamento, resolva esse exame, veja o que vocês erraram, o que vocês acertariam, que eu tenho certeza que esse é o melhor método para te levar à aprovação. Assistir uma aula que traz para você qual é essa estrutura e depois partir efetivamente para a prática, para exercer aquilo tudo que você aprendeu. E aí, pessoal, não se preocupe então em copiar o material de hoje. É só vocês me procurarem que eu faço questão de encaminhar para vocês todo esse material. Tá legal? Então vamos lá elaborar a nossa ação de consignação em pagamento. Primeiro, como eu vou começar? E aqui mais uma observação antes da gente partir, eu não posso deixar de lembrar vocês o seguinte. Nós já conversamos a respeito do rascunho. Pessoal, é muito importante que vocês façam um rascunho antes de iniciar efetivamente a peça. É nesse rascunho que você vai poder colocar todas as informações importantes, tudo aquilo que você precisa utilizar na sua peça processual. Então, façam um rascunho, façam esse combinado comigo. Eu vou fazer um rascunho no dia da minha prova. Mas eu alerto a vocês, um rascunho são informações sucintas, resumidas daquilo que está no enunciado. Nada de tentar fazer a peça processual duas vezes, pessoal. Nós temos que o tempo que a gente tem para a elaboração da segunda fase, ele é calculado para que o examinando consiga, sim, fazer as questões, fazer a sua peça. Mas não que ele consiga fazer um rascunho e depois passar a peça limpa. Isso não, pessoal. Então, não percam tempo fazendo um rascunho em que vocês vão redigir efetivamente a sua peça. Não. Faça um rascunho com as informações sucintas daquilo que você pode extrair do enunciado, com as estruturas que você não pode esquecer. Tá legal? E agora, vamos então elaborar a nossa ação de consignação em pagamento. Primeiro, qual é o meu primeiro passo? Eu vou endereçar a minha ação de consignação em pagamento. Para qual juízo eu vou endereçar aquela minha ação de consignação? Então, eu vou iniciar ao douto juízo da vara do trabalho D. Via de regra, vai ser o local da prestação de serviço, com fundamento lá no artigo 651 da CLT. E aí, pessoal, eu já inseri aqui no balãozinho para vocês uma informação importante. Eu só posso inserir na minha peça processual as informações que o examinador fornecer. Pessoal, jamais, nunca crie dados. Nunca insira uma informação que você não tenha extraído do enunciado. Maju, como assim? Pessoal, nunca crie um foro competente, nunca crie um nome para aquela parte. Se limite a colocar na sua peça processual as informações que foram fornecidas pelo enunciado, tá bom? Nada de criar dados, nada de criar informação, nada de criar número de CPF, nada de criar dados de qualidade da parte, tá legal? Se limitem a colocar as qualificações que foram fornecidas no enunciado da sua peça. Então, o meu primeiro passo é endereçar a minha ação de consignação em pagamento, que via de regra vai ser para o local da prestação de serviços. E aí, vamos para o nosso segundo passo da nossa peça prático-profissional. Eu vou, pessoal, qualificar as partes, indicar o fundamento legal da peça e depois
vou denominar a peça, vou trazer qual o nome da peça processual que está sendo redigida. Parte de extrema importância, pessoal, porque o examinador vai olhar e já vai ver se você sabe ou não qual é a peça, se você acertou ou não qual é a peça. Então é muito importante que vocês utilizem da nomenclatura correta para mostrar que vocês efetivamente identificaram a peça correta. E aí vamos lá. Eu comentei a vocês que na nossa ação de consignação e pagamento eu tenho o devedor como parte postulante, como parte autora, e o credor como parte ré. E a nomenclatura correta, pessoal, é consignante e consignatário. Isso é muito importante. Lembrem da nomenclatura, porque pode ser que o examinador queira saber se você tem esse conhecimento. Então vamos lá. Consignante é a parte autora, é aquele que vai consignar, depositar em juízo a quantia ou a coisa devida, e o consignatário, que é o credor, que é o titular daquela obrigação que está sendo depositada. E aí, a gente vai utilizar a nossa qualificação de praxe. Consignante, qualificação e endereço completo, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe notificações e intimações, com fulcro no artigo 539 a 549 do CPC, propor, esse é o nosso verbo correto, eu não vou oferecer, eu não vou interpor, eu não vou impetrar, eu vou propor a minha ação de consignação em pagamento em face de consignatário, que é o nosso credor, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Então, eu enderecei a minha peça, eu qualifiquei quem é o consignante, quem é a parte autora, eu trouxe aqui quais são, melhor dizendo, os dispositivos legais que vão fundamentar aquela minha peça processual, eu trouxe o verbo correto, qual seja propor, eu nomeei a minha peça, ação de consignação em pagamento, e depois trouxe contra quem eu estou ajuizando essa ação de consignação em pagamento, que é o consignatário. E aí, então, já finalizamos o nosso segundo passo da nossa peça processual. E aí, pessoal, eu já vou partir para a minha estrutura. Percebam como é simples essa ação de consignação em pagamento. Eu vou partir para a estrutura efetivamente da minha peça, qual seja dos fatos, depois do mérito e depois dos requerimentos finais. Vamos voltar lá para os fatos. Mas, Ju, como eu faço os fatos de uma ação de consignação em pagamento? Simples, pessoal. Vocês devem trazer uma breve síntese, um breve relato daquilo que consta no enunciado. Então, eu vou narrar nos fatos aquilo que vem descrito para mim no enunciado. Pessoal, percebam que aqui a gente consegue superar essa parte inicial da nossa estrutura sem muito sofrimento. Basta apenas que vocês peguem uma parte do enunciado, as informações importantes do enunciado, e tragam isso para os fatos da sua peça processual. E aí eu trouxe aqui para vocês, como nós já vimos lá atrás, no início da aula, acerca das hipóteses da utilização da ação de consignação em pagamento. Então, nos meus fatos, eu vou trazer, eventualmente, a recusa do empregado em receber as verbas rescisórias ou seus pertences, ou então eu posso trazer narrar a situação de um empregado que tenha falecido e que eu desconheço quem é o titular no recebimento daquelas verbas, ou ainda eu posso narrar a recusa do empregador em receber as ferramentas de trabalho. Percebam que na parte dos fatos eu vou narrar qual é a situação fática que ensejou o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Tá legal? E aí depois, feito essa breve síntese dos fatos, eu vou partir para o mérito da minha ação de consignação em pagamento. E é aí que a gente vem para a parte importante, é aí que a gente vem para a parte que mais pontua da nossa prova. Pessoal, primeiro a gente tem uma observação a ser feita. Vocês já devem estar percebendo que a ação de consignação em pagamento, embora ela seja simples, ela tem alguns pontos que a gente precisa atentar. Quais são eles? Primeiro, nós já vimos que a fundamentação legal a gente encontra lá no CPC e não na CLT. Ainda, pessoal, nós vimos, e vocês já devem estar percebendo, que essa é uma peça processual relativamente curta, porque nós temos aí só 3 estruturas, 3 pontos a serem observados: fatos, mérito e requerimentos finais. E isso, pessoal, sejamos sinceros, tem lá o seu lado positivo e tem lá o seu lado negativo. Mas, Ju, por que isso? Vamos lá. Qual é o lado positivo? Minha peça vai ser curta, em tese eu vou fazer
em menos tempo, ou efetivamente eu vou ter mais tranquilidade para fazer, porque eu sei que é uma peça curta. Mas uma peça curta tem lá os seus problemas, porque nós temos aqui que pouca coisa vai pontuar. Quando nós temos aí um exemplo, uma contestação com vários pedidos e preliminares e prejudiciais, percebam aqui que vários pontos da sua prova, vários elementos da sua prova vão ser pontuados. Então, eu tenho uma vasta distribuição da pontuação da prova, do valor total da nota da sua prova. Então, eu vou pontuar a preliminar, a prejudicial, eu vou pontuar uma tese de mérito. No caso de ação por consignação em pagamento, como eu tenho uma peça pequena, tudo vai pontuar. Então, eventualmente, qualquer ponto que vocês esquecerem, vocês vão acabar perdendo ponto. Por isso que é uma peça que a gente tem que estudar, tem que saber estrutura e tem que saber fazer essa peça. Porque eu posso já adiantar a vocês. Tudo aquilo que vocês forem colocar vai ser analisado, vai ser pontuado, vai constar lá no seu espelho de prova. Então, às vezes, numa reclamação trabalhista, se vocês esquecerem de discriminar o terço constitucional, então vocês esqueceram de discriminar lá falaram que ele tem que receber tantos avos de férias e esqueceram de constar o terço constitucional. Pode ser, pessoal, que por ser uma contestação muito grande, o terço constitucional nem tenha saído no seu espelho de prova. Então, você não vai perder ponto por isso, melhor dizendo, não vai deixar de pontuar por isso. Agora, numa ação de consignação em pagamento, como ela é uma peça curta, eu vou ter aqui, muito provavelmente, que o terço constitucional vai contar lá no espelho de prova, vai valer uma pontuação que não vai ser baixa. Então, atentem-se a isso. Observar tudo aquilo que vocês precisam colocar no mérito e não esquecer nada, ser bem criterioso nesse momento, porque tudo aquilo que vocês pensarem vai constar lá no seu espelho de prova. E aí, vamos lá. No meu mérito, o que eu tenho que colocar no mérito de uma ação de consignação em pagamento? Pessoal, aqui eu preciso descrever, afirmar com riqueza de detalhes qual vai ser a obrigação que eu estou depositando no juízo. Ou seja, eu vou ter que descrever aqui o que está sendo depositado e especificar cada parcela. Falou em ação de consignação em pagamento, pensa em especificar, delimitar, detalhar. Eu preciso ter no meu mérito, pessoal, a descrição exata de tudo aquilo que eu estou depositando, tudo aquilo que eu estou consignando em juízo para que a parte contrária, a parte credora, possa receber, possa fazer o levantamento de tudo que foi depositado. Então, vamos para aquele exemplo mais comum, que inclusive já caiu na prova da OAB. Se eu tenho no meu enunciado uma situação hipotética em que o empregado não compareceu na empresa para receber as verbas rescisórias, mas o que eu vou colocar no meu mérito? Pessoal, eu vou colocar no mérito todas as verbas rescisórias que aquele empregado faz jus. Tudo aquilo que ele vai receber, eu vou ter que colocar no meu mérito. Então, saldo de salário, aviso prévio, férias, 13º salário, eu vou ter que discriminar tudo aquilo que está sendo depositado, porque é isso que vai pontuar na sua prova. Observo ainda, não são só as verbas rescisórias que precisam estar muito bem detalhadas. Se narrar no enunciado que eventualmente o empregado deixou um porta-retrato no emprego, ele deixou a camisa do time de futebol no emprego, pessoal, vocês vão ter que abrir um tópico no seu mérito e constar. Estão sendo depositados também o porta-retrato e a camisa de time de futebol. Não se esqueçam disso. Eu preciso detalhar tudo. Então, eu vou colocar, de acordo com o meu enunciado, eu vou extrair quais são as verbas que aquele empregado faz jus e vou constar aqui no meu enunciado. Por obviedade, pessoal, que eu até coloquei aqui como uma ressalva a vocês. Vocês não precisam liquidar os valores da prova. Não é uma prova de matemática que vocês vão ter que calcular quantos R$ 1.000 ele vai receber disso, quantos mil ele vai receber daquilo. Não, pessoal, mas vocês precisam especificar. Então, tantos dias de saldo de salário, tantos 12avos de férias, o terço constitucional, delimitem nesse sentido. Por obviedade que valores vocês não precisam colocar, mas coloquem lá o cifrão para o examinador saber que você sabe que naquele momento você teria que liquidar o seu pedido. Então, lembrando, não precisa colocar valor, mas é importante que você coloque o R cifrão. Querem um exemplo? Vocês vão discriminar lá, estão sendo depositadas as seguintes verbas. Coloca lá, tantos 12avos de férias mais um terço constitucional, e aí vocês colocam o cifrão, para mostrar que você sabe que ali deveria ter um valor.
Tá legal, pessoal? Então, assim, essa parte que eu falei para vocês é uma peça tranquilo, o mérito é tranquilo, porque aqui, pessoal, o foco, ele não tá em artigos que fundamentam o seu pedido. Mais uma vez, eu abro para uma comparação com uma contestação ou com uma reclamação. Percebam que a gente sempre faz, né? O fato, o fundamento e o pedido. Então, eu vou descrever o meu fato, vou trazer qual é o dispositivo legal que fundamenta aquela minha tese e vou trazer qual é o pedido que eu concluí com base nessa fundamentação. Então, lá nós sabemos que o que vai pontuar é o dispositivo legal, é a tese que você está trazendo. Aqui, na ação de consignação em pagamento, o que vai ser pontuado, o foco, claro que, pessoal, nós temos aí alguns artigos que são exigidos, por exemplo, a multa, se você estiver depositando a multa do 477, você vai ter que colocar esse dispositivo, mas o foco, ele não está nos artigos, ele está nas verbas que você está delimitando, nas verbas que você está depositando, nos pertences, nas pertences, nas coisas que vocês estão depositando. Então, se atentem a isso, delimitar muito bem tudo aquilo que está sendo depositado. E aí, pessoal, depois nós já temos os nossos requerimentos finais. Só apenas uma observação. Nós não temos um prazo para ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Então, se eventualmente o empregador deixou de efetuar o pagamento das verbas rescisórias, porque, por exemplo, o empregado não compareceu, nesse caso, ele pode ajuizar a ação de consignação em pagamento depois do prazo legal para o pagamento das verbas. Então, por exemplo, nós sabemos que ele tem 10 dias para pagar as verbas. Se ele ajuizar a ação de consignação em pagamento no 15º dia, não tem nenhum problema, eu não tenho um prazo, não é preclusivo o prazo para ação de consignação em pagamento, porque eu não tenho um prazo. No entanto, se eu ultrapassar o prazo legal para o pagamento das verbas, quando eu for depositá-las em juízo, eu tenho que acrescentar a multa do 477. Tá legal? E aí, não esqueçam de colocar na sua peça processual esse dispositivo legal. Tá legal, pessoal? E aí nós já vamos avançar para a parte final da nossa estrutura, que são os requerimentos finais. E aqui eu preciso dar uma dica para vocês. A gente sempre faz vários alertas para que vocês estejam efetivamente espertos no dia da prova. Olha, FGV, você não vai trazer pegadinhas para mim, porque eu estou muito bem preparada. É isso que vocês têm que pensar no dia da prova. E aí, pessoal, agora trazendo uma outra dica. Nos requerimentos finais, vocês vão perceber que o artigo 539 ao 549 do CPC traz para nós todos os pedidos que precisam ser feitos. Isso mesmo, vai lá na sua CLT, na CLT que você está se preparando para a prova, observa comigo o artigo 539 ao 549 da CLT. Vocês vão ver que esses dispositivos, inclusive eu trouxe aqui em cada pedido qual é o dispositivo legal que fundamenta, vocês vão ver que o próprio CPC traz para você o pedido que você precisa fazer. Então, pessoal, olha que simples. Vocês vão fazer uma peça pequena relativamente e vocês vão saber os pedidos porque eles vão estar lá no artigo para você. Você vai poder levar a sua CLT junto com o seu CPC para a prova. E aí vocês vão encontrar, sem sombra de dúvidas, quais serão os pedidos lá nos dispositivos do CPC. Acompanhe comigo. Primeiro, eu vou fazer aí, abrir o meu tópico dos requerimentos finais e vou colocar diante do exposto requer, ou seja, em síntese, o que eu estou querendo com essa ação de consignação em pagamento? Primeiramente, eu vou pedir o deferimento do depósito da quantia ou da coisa devida, e aí se vocês quiserem aqui discriminar aquilo que vocês estão depositando, aquilo que vocês estão consignando, a ser efetuado no prazo de 5 dias, contados do deferimento. Artigo 542, inciso 1 do CPC. Pessoal, percebam que esse prazo vocês não precisam saber para a prova. Vocês não precisam saber que vocês precisam fazer o depósito da coisa ou da quantia. Por obviedade que vocês vão saber, afinal, vocês estão acompanhando a aula de hoje. No entanto, se vocês esquecerem esse prazo, está lá no artigo 542, no primeiro inciso do CPC. Então, se tranquilizem com isso. O CPC vai te ajudar muito no momento dos requerimentos finais nessa ação de consignação em pagamento. Depois, vocês vão pedir, por obviedade, a notificação do consignatário para levantar o depósito ou oferecer resposta em audiência sob pena de revelia e declaração de extinção da obrigação. E aí, novamente, artigo 542, inciso 2 do CPC. Se vocês quiserem, podem colocar dessa forma na prova de vocês. Pode colocar, inclusive eu aconselho vocês a colocarem os dispositivos legais no final de cada pedido, dessa forma que eu coloquei aqui para vocês no slide. Depois do nosso próximo pedido, por obviedade, como vocês estão ajuizando uma ação, vocês devem pedir
a produção de todos os meios de prova em direitos admitidos, em especial prova documental, prova testemunhal, então peçam sempre todos os tipos de prova em direito admitidos. Tá legal? E por fim, o nosso último pedido, que vocês têm que requerer a procedência do pedido com a declaração de extinção da obrigação e condenação do consignatário ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais requer sejam fixados no importe de 15% nos termos do artigo 791-A da CLT. Pessoal, lembrem lá no início da aula que eu falei para vocês que a ação de consignação em pagamento ela é movida pelo devedor que quer se ver livre de uma obrigação? Então, nada mais que correto que o meu pedido conter exatamente isso. Eu quero a declaração de extinção da obrigação. Afinal, é por isso que eu ajuizei essa ação de consignação em pagamento, para que eu possa me ver livre da obrigação. Avançando, pessoal, eu sempre vou pedir condenação em custas e honorários e, é claro, a gente vai pedir no patamar máximo da CLT, qual seja 15%. E aí, não esqueçam de colocar o fundamento legal desse percentual, que é o artigo 791-A da CLT. E aí, pessoal, vamos lá. Eu tenho que atribuir valor à causa, afinal, eu estou ajuizando uma ação que eu tenho aí pedidos sendo feitos, valores trazidos nesses pedidos. Por obviedade que, como eu já comentei, vocês não precisam liquidar, então não vão trazer um valor total na sua prova da OAB, apenas coloque o cifrão e depois finaliza a peça e já vai partir para a comemoração. Como nós vamos finalizar? Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número UF. Pessoal, aqui, atenção, nunca coloquem dados aqui, pessoal. Então, não coloca a cidade que você está fazendo a prova, eu nem vou comentar essas hipóteses com vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão fazer. Mas atenção aqui, pessoal, não é o momento de vocês assinarem a petição com o nome de vocês. Deixa para fazer isso quando vocês estiverem com a carteira da OAB em mãos. Aqui, vocês finalizam com o advogado OAB número. Tá legal? Não vamos identificar a peça, não vamos com medo para a correção da peça. Então, se limitem a colocar nestes termos, pede deferimento, local e data, advogada OAB número. Tá legal, pessoal? Prometam para mim que não vão inserir nenhuma informação aí nessa parte final, que é só finalizar a peça. E aí, pessoal, essa foi a nossa ação de hoje, ação de consignação em pagamento. Nós vimos que ela é uma ação sucinta, é uma ação pequena, a nossa estrutura dos fatos, do mérito, dos requerimentos finais. Temos aí, então, uma estrutura pequena. É uma peça, diga-se de passagem, tranquila de ser feita. No entanto, que exige muita atenção do candidato. Eu não poderia dizer a vocês que é uma peça fácil, porque nesse momento de estudo, de preparação, fazendo uma prova da OAB, claro que nada é fácil, a gente sabe que tudo tem um certo grau de dificuldade, é claro, e nem devemos nos iludir com o contrário, né? Mas a gente tem que ter a confiança de que a gente se preparou para isso, de que tudo que a FGV trouxer para sua prova, você vai conseguir fazer com muita tranquilidade. Tá legal? E se der um pouquinho de aperto, corre para a sua CLT, corre para o seu índice remissivo, que eu tenho certeza que você vai encontrar a solução desse problema. E aí, pessoal, não deixem de fazer exercícios acerca dessa ação de consignação e pagamento. Então, corram atrás do exame anterior. Se vocês quiserem, me manda uma mensagem que eu já encaminho para vocês esse exame que caiu a ação de consignação e pagamento. Não deixem de fazer essa peça processual, de ver se vocês vão lembrar da estrutura, o que vocês estão esquecendo. Esse é o momento de treinar. Agora é hora de treinar, agora é hora de errar, de esquecer algumas coisas. Não se preocupem, porque é esquecendo no treino que vocês não vão deixar de colocar no dia da prova. Tá legal? A gente vai se ver aí em outros vídeos aqui do canal, mas eu já me antecipo te desejando uma excelente prova, sucesso, que vocês consigam manter a calma e a tranquilidade e colocar em prática tudo aquilo que vocês exerceram, tudo aquilo que vocês se prepararam no decorrer desses dias. Eu reitero aqui com vocês as minhas redes sociais. Eu espero poder auxiliá-los ainda mais nessa preparação. Então, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Se vocês quiserem algum material, algum auxílio em alguma peça processual, alguma questão, eu estou de braços abertos para recebê-los, tá bom? Um abraço e até mais!